povo! Como é que vocês estão? Bom dia! Bom, a gente sempre começa, né? No primeiro tempo de aula aí, na segunda-feira, que é voltando do final de semana, e na sexta-feira também, no primeiro horário, que é quando a gente tá mais cansadinho, né? Então eu peço atenção a vocês, apesar de compreender aí toda essa questão, tá bom? Hoje nós vamos começar uma matéria nova, tá? Lá da página 76, no finalzinho da 76, tá? No De Olho na Língua, e na página 77, está falando sobre verbos transitivos. Trata-se da parte da sintaxe, ok? Então, nós estamos estudando agora uma partezinha da gramática chamada sintaxe. É com X, tá? Porque eu, com canetinha, às vezes fica meio complicadinho, né? Mas é sintaxe, tá? E dentro dessa parte da sintaxe, nós começamos a ver verbos de ligação, ok? Nós vimos na última aula sobre verbos nocionais, que são verbos que exprimem sentimentos, ações, tá bom? E com relação a essa matéria de hoje, nós vamos ver sobre os verbos nocionais. Olha só. Quando eu falo de verbo transitivo, nós estamos falando de transitividade verbal. E aí, essa palavra transitiva com certeza vai te relembrar de trânsito. E, obviamente, vamos fazer essa relação, ok? Olha só, imagina num trânsito, efetivamente, um trânsito, não tem carro, outro carro aqui não, gente, mas quando se fala de trânsito é porque você está transitando, ok? Precisa você estar parado no lugar, não. Então, nós temos aqui um carrinho e nós temos duas passagens, certo? E no final tem um ponto final. Então, olha, imagina que isso aqui é uma frase, tá? E esse carrinho aqui é o verbo que vai transitar. E aí, se ele escolher este caminho, o que tem aqui? Isso aqui é um quebra-mola, tá bom, gente? Ok? Eu espero que vocês tenham entendido o que é um quebra-mola, porque eu desenho muito, vocês podem ver, né? É um quebra-molazinho. Então, se ele tiver de passar por aqui, ele até chegar ao ponto final, ele terá um quebra-mola. Esse quebra-mola é a preposição. Se ele tiver de passar por este lugar, tá bom? Se ele tiver essa transitividade aqui, ele será obrigado a usar a preposição, a passar pela preposição até o seu ponto final. Então, se ele tiver a preposição como obrigação, ele será um verbo transitivo, ok? Ele está transitando, indireto. Por quê? Ele não foi direto ao ponto. Ele teve quebra-mola aqui, ok? Para poder passar. Agora, se ele vier para esse lado, tá? Esta passagem, se ele transitar por aqui, ele teve alguma coisa? Não teve nada. Então, ele chegou direto ao ponto. Então, ele será um verbo transitivo direto, tá bom? Então, o que vai diferenciar verbo transitivo será a preposição, porque ele pode ser indireto ou pode ser direto. O que são verbos transitivos? Coloquei aqui, ó. São verbos nocionais, certo? São aqueles que nós vimos por último, que expressam ação, sentimentos, ok? São verbos nocionais, ou seja, todo verbo transitivo será um verbo nocional. Também eles precisarão de complemento. Todo verbo transitivo, ele nunca chega ao seu ponto final sem precisar de alguma coisa. Quer dizer que ele necessita de um complemento para ter o seu sentido completo. Você vai imaginar, então, o combustível, tá? Então, o verbo, ele necessita desse complemento. O nome do complemento verbal é objeto. Ok?
Então, todo complemento verbal, nós vamos falar agora que ele se chama objeto. Deu para entender, gente? Vamos lá. O que eu disse aqui agora para a gente resumir? Verbos transitivos são verbos nocionais, são verbos que precisam de complemento, ok? E aí, ele vai ter dois tipos. Ou ele será direto, ou ele será indireto. Existe o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Como e qual vai ser a possibilidade de alteração de direto para indireto? Dependendo da preposição. Se ele necessitar de preposição, ele será indireto. Vamos explicar aqui com exemplos agora, tá? Só preste atenção, olha. Verbo transitivo direto, o famoso VTD, ok? Nós vamos ver bastante assim, VTD. Você já vai saber que é o verbo transitivo direto. Olha só, como eu disse, são verbos que precisam de complemento e são verbos nocionais. Olha, o verbo amar, o verbo querer, o verbo fazer, eles expressam então uma ação do sujeito, ok? Então, quando eu falo eu amo, se eu terminar a frase aqui, se eu falar essa frase do nada para alguém, se eu terminar ela aqui, ela não vai ter o seu sentido completo. Alguém vai perguntar: o que você ama? Quem que você ama, certo? Se eu chegar do nada para vocês e falar eu quero, já falar, perguntar, né? Você quer o quê? Você quer quem? Certo? E ele fez. Bom, quando eu falo esses verbos necessitam de um complemento para ter o sentido completo. Eles não têm o sentido completo neles mesmos. Então, eles necessitam de um complemento para o seu sentido. E esse complemento nós vimos que se chama objeto, ok? Então, olha, se eu disser eu amo você. Vou botar no plural porque eu amo vocês, né, gente? Eu amo vocês. Eu quero chocolate. Eu quero muito. Gente, eu amo chocolate. Ele fez um bolo. Vou falar que eu fiz um bolo. Ele fez um bolo, ok? Então, olha, esses complementos, quando eu os coloco, agora eu tenho sentido completo. Essa faz com que a minha frase fique com o seu sentido completíssimo. Então, eu amo vocês. Ok, ninguém vai me perguntar mais nada, certo? Poderia me perguntar muito ou pouco, mas isso daí seria advérbio, e advérbio é acessório, tá? Mas enfim, eu amo vocês. Aqui já tem o sentido completo. Eu quero chocolate. Aqui já tem o sentido completo. E ele fez um bolo. Então, eu nada mais fiz do que colocar os complementos verbais para vocês perceberem que se a frase terminasse aqui no verbo, ela não teria o seu sentido completo. Então, a função dos complementos verbais é completar o sentido do verbo e eles se chamam objeto. Ok? Vocês perceberam que quando eu completei o sentido do verbo, eu não precisei de colocar nenhuma preposição, certo? Nós já vimos preposições, né? A, para, com, de. Não precisei colocar nenhuma preposição. Um aqui é um artigo indefinido, tá bom? Então, não precisou de preposição nenhuma para se chegar, né, ao ponto final. Colocando o seu complemento. Não passou pelo crivo da preposição, então eu chamo esse objeto de objeto direto, certo? O objeto, ele também pode ser direto e também pode ser indireto. Vai depender da preposição. Você viu que aqui não tem preposição, então o objeto é direto. Se o objeto é direto, para combinar, todos esses verbos são verbos transitivos diretos.
Então, sempre vai combinar com o objeto, tá? Verbos transitivos indiretos, que é o VTI. Eu acredito. Se eu falasse, eu acredito. Se não tivesse um contexto, não tiver um contexto nessa frase, fica com sentido incompleto, totalmente. Eu necessito. Você vai perguntar, necessita de quê? Necessita de quem? Refiro-me. Refere-se a quem, ok? Então, esses verbos, eles precisam de complemento e também eles são verbos nocionais. Então, completando aqui o sentido, colocando os objetos. Eu acredito em você. Eu necessito de chocolate. E refiro-me ao prefeito. Ó, ao completar o sentido desses verbos, né, ao colocar então os objetos, o que eu fiz? Eu necessitei, eu precisei de colocar preposições. Ninguém fala assim, eu acredito você. Eu necessito chocolate. Eu refiro prefeito. Eu refiro-me prefeito. Olha só, essas preposições, elas são exigidas pelo verbo. Você consegue perceber? Olha, quem acredita, acredita em alguém ou em algo. Quem necessita, necessita de alguém ou de algo. Quem refere-se, refere-se a alguém ou a algo, ok? Então, esta preposição aqui, essas, né, cada uma dessas foram exigidas pelos verbos. Portanto, se eu tenho complemento verbal e que foi iniciado por preposições exigidas pelos verbos, eu tenho objetos indiretos, ok? Se eu tenho objetos indiretos, sempre quando você achar o objeto indireto, o verbo que você achou, que pediu a preposição, ele vai combinar com o objeto. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Agora, nós vamos ver mais um caso de transitividade verbal. Existem verbos ou situações em que os verbos vão pedir os dois complementos, tá bom? Vai ter o objeto direto e vai ter o objeto indireto ao mesmo tempo. Então, ele será um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, o verbo escrever. Geralmente, quem fala que escreveu, vai falar que escreveu algo a alguém ou para alguém. Quem entrega, entrega algo para alguém. Quem faz, geralmente faz algo para alguém, ok? Então, gente, por exemplo, eu escrevi uma carta para mim. Quem escreve, escreve algo. Ó, escreveu o quê? A carta. Para quem? Para mim. Entre esses dois objetos, o que teve preposição foi esse, certo? E o que não teve preposição foi esse. Então, esse daqui é o objeto direto e esse aqui é o objeto indireto. Se eu tive dois objetos, sempre terá o direto e o indireto, tá? Nunca terá dois objetos diretos e nunca terá dois objetos indiretos. Isso não existe. Sempre serão alternados. Então, se eu tenho os dois objetos, eu tenho verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? Entreguei. Quem entrega? Entrega algo ou alguém. Entreguei o dinheiro ao dono. Olha, fiz um bolo para você. Quero saber quem vai fazer um bolo para mim, hein? A Gabi? A Gabi eu sei que tá cozinhando pra caramba. Então, quem entrega, entregou algo a alguém.
Então, aqui não teve preposição, é o objeto direto. E aqui tem preposição, objeto indireto. Fiz algo para alguém. Sempre terá isso, algo para alguém, ok? Então, objeto direto, objeto indireto. Então, esses verbos que pedem esses dois objetos, ou traz essa informação na frase com relação a esses dois complementos, esses dois objetos, eles serão verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Bom, eu botei o verbo fazer aí só para dar um contraponto, tá? Você viu que aqui, olha, quando eu falei sobre o verbo transitivo direto, eu também coloquei o verbo fazer, olha. Mas se eu tenho na frase somente um objeto, que no caso é o direto, eu vou classificar o verbo com relação ao tipo de objeto que apareceu, tá bom? Só verbo transitivo aqui, porque só tem objeto direto. Agora, se nessa frase, né, em qualquer outra situação, aparecer o verbo e eu tiver os dois complementos, eu vou classificar o verbo com relação ao complemento que apareceu. Nesse caso, foram os dois. Então, esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Gente, eu tenho uma formulazinha bem bacana para falar com relação aos objetos. Olha só. Como achar objetos? Por quê? Vocês viram que eu primeiro achei o objeto para depois classificar o verbo, né? Porque eu acho que assim fica mais fácil. Então, eu tenho uma formulazinha bem facinho para vocês verem. Quando os verbos forem nocionais, vocês precisam ficar com isso aqui no coração, tá? Quando o verbo for nocional, ok? Se você não assistiu a aula sobre verbo nocional, por favor, vá lá e assista. Então, olha, verbo nocional, você pode colocar nessa fórmula aqui e tentar completar uma dessas 4 perguntas. Lembrando que essa pergunta que começa com preposição, essa aqui seria uma preposição coringa, tá? Você pode trocar por qualquer outra. Pode ser a que ou a quem, com que ou com quem, de que ou de quem. O D já tá aqui, né? Para que ou para quem. Enfim. Olha só, se você completar uma dessas duas primeiras, tá vendo? Essas duas primeiras não tem preposição, então você vai achar o objeto direto. Se você conseguir completar uma dessas duas últimas, já que tem preposição, você vai achar o objeto indireto, tá? Vamos ver aqui na prática, olha só. Mando em todos. O verbo mandar traz uma semântica de ação, ok? Então, ele é um verbo nocional. Todo verbo nocional você pode colocar na fórmula para ver se tem objeto. Porque toda frase, todo verbo que pedir objeto, pedir complemento, ele é transitivo, ok? E aí, se você achar o objeto direto, ele vai ser transitivo direto. Se você achar o objeto indireto, ele será o transitivo indireto. Então, olha, mando tem ação. Então, vamos botar aqui. Mando, olha a frase. Vê se eu consigo completar com uma dessas perguntas aqui. Você consegue perceber que você consegue completar aqui, olha. Manda, trocando de pela preposição em, sabendo que o em é preposição, né? Manda em quem? Se você chegar para sua mãe e falar assim, manda em todos, ela vai perguntar, manda em quem? Só para você repetir, né? Para ver se tem coragem de repetir, né? Então, olha só. Manda em quem? Deixando a brincadeira de lado, mas manda em quem? Essa pergunta você consegue fazer e a sua resposta aqui é o seu objeto. Olha, a sua resposta é o seu objeto indireto, ok? Se tem só objeto indireto aqui, é um verbo transitivo indireto. Ofereceu bala para mim. Oferecer exerce ação? Sim, então é um verbo nocional. Então, vou colocar aqui, ó, ofereceu. Se você tivesse falado só isso para alguém do nada, a pessoa perguntaria o quê? Ofereceu o quê? E ofereceu o quê? Bala. Ó, então, você achou o objeto direto. Respondendo a pergunta, você já acha o objeto, tá? Mas a frase tem outra informação, né? Para quem foi oferecido? Então, faz outra perguntinha. Ofereceu para quem? A resposta é para mim, objeto indireto, certo?
Então, tem dois objetos, verbo transitivo direto e indireto. Comi um bolo delicioso. Verbo comer exerce ação, verbo nocional pode botar aqui. Então, comeu o quê? Consegue responder lá na frase? Consegue, não consegue? Um bolo delicioso. Então, isso daqui é o objeto direto, ok? Necessito de atenção. Necessito. Falta sentido, né? Se você não tivesse falado isso aqui. Necessita de quê? A sua resposta é de atenção. Fez essa perguntinha, achou aqui, conseguiu responder, então você achou o objeto indireto, ok? Lembrando que, botei isso daqui, olha, para vocês lembrarem que essa forma só pode ser feita com verbos nocionais. Na frase, ele ficou lindo. O verbo ficou te tenta a colocar aqui e você fala assim, professora, mas isso aqui não é um objeto, porque dá para responder a pergunta, olha. Ficou o quê? Lindo. Só que essa fórmula, ela dá muito certo, obviamente, tem que ser verbo nocional, porque você está achando objeto, tá bom? Esse verbo aqui, ele não é um verbo nocional. Ele expressa ação, ele ficou lindo. Não expressa ação nenhuma, ok? Ele é um verbo de ligação. Então, na primeira parte de ver se o verbo é nocional, se é de ligação, você já não pode colocar aqui verbo de ligação, tá bom? Então, verbo de ligação não se coloca na fórmula. Só para prestar atenção, chamar a atenção de vocês com relação a isso daí, tá bom? Verbo de ligação não se coloca na fórmula. Se coloca na fórmula apenas verbos nocionais. Tenta fazer uma das 4 perguntas, respondendo na frase você acha o tipo de objeto. Com relação ao tipo de objeto, você classifica o verbo. Então, o verbo comer aqui tem um objeto direto, ele é um verbo transitivo direto, para combinar com o objeto. O necessito acha o objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto, para combinar com o objeto, ok? Agora, gente, vocês vão fazer os exercícios da página 78 e 79, tá bom?